Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus irmãos, nós vamos, nesta Santa Missa, na missa que está sendo celebrada hoje, em diversos lugares, na parte do mundo todo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 14 a 25. Convido você, se você tem a Bíblia, a pegar esse versículo, esse capítulo. Vou repetir mais uma vez, São Mateus, capítulo 26, de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" E Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Semana Santa e desde domingo que nós entramos nesta semana, que é a semana maior, é a semana de todas as semanas, a igreja vem meditando sobre a paixão do Senhor. Eu até digo para vocês o seguinte: a Semana Santa não é uma semana assim de alegria. A Semana Santa não é uma semana onde nós nos confraternizamos, nos alegramos. A Semana Santa é uma semana triste. Por que triste? Porque nesta semana nós somos introduzidos nesse grande mistério da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que é encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, passando por todo esse sofrimento e sendo traído por um apóstolo, aquele que foi convidado também para anunciar a boa nova, aquele que foi convidado por Jesus, foi escolhido a dedo por Jesus para pregar a boa nova, para ser discípulo junto com Jesus. E aí entra o mistério de Judas, que desde segunda-feira nós estamos vendo. Na segunda-feira, João o identifica como
um ladrão. Ontem nós vimos também aquele momento em que na última ceia ou na primeira missa, Jesus falou ali para os apóstolos, e Judas estava ali também. E Jesus disse: um de vós me há de trair. Ontem nós vimos essa passagem do Evangelho segundo João. Hoje nós estamos vendo segundo Mateus, segundo São Mateus. E vejam, meus irmãos, o detalhe, mais uma vez. Se ontem no Evangelho de São João, Jesus foi dando toda a oportunidade para que Judas pudesse se penitenciar, se converter, mudar de vida e não seguir em frente na intenção que ele tinha de matar Jesus, de entregar Jesus. Hoje nós vemos com maior detalhe a entrega. O Evangelho de hoje começa dizendo justamente isso. Jesus foi lá, ou melhor, me desculpa, Judas foi lá no templo, combinou com eles, veja que foi uma iniciativa dele, como ele deveria entregar Jesus e quanto que eles pagariam. Eles disseram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o preço de um escravo. Então Judas aceitou e ali estava procurando a oportunidade de entregar nosso Senhor. Mas Deus, ele sonda os corações, ele sonda os nossos corações. Deus sabe o que nós pensamos. Deus é Deus. Ninguém mais tem essa capacidade de entrar no nosso interior, de entrar no nosso pensamento. Às vezes tem pessoas por aí que acham que o demônio tem essa capacidade. Não, o demônio não tem a capacidade de penetrar os nossos pensamentos. Só Deus consegue, porque Ele é Deus. Tudo se submete a Deus. E aí, Jesus agora demonstra, no Evangelho de São Mateus, que nós estamos meditando hoje, que ele sabe do intento de Judas. E mais uma vez, Jesus dá uma oportunidade a Judas de fazer penitência, de se converter dos seus intentos. Então agora Jesus fala: um de vós há de me trair, há de me entregar. Se referindo ali aos apóstolos e dando a oportunidade de Judas perceber que Jesus sabia e se converter. Jesus não tinha intenção de acusar Judas. Jesus tinha apenas a intenção de fazer com que Judas pudesse, naquele momento, entender que ele sabia, como eu já disse antes, e ali se converter. Aí vocês viram, né? Nós acabamos de ouvir isso. Os apóstolos começam a repetir, um atrás do outro. Sou eu, sou eu, sou eu. E aí Jesus dá mais uma oportunidade, dizendo assim: o Filho do Homem vai ser entregue mesmo, como diz as Sagradas Escrituras, como diziam os profetas. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, era melhor que não tivesse nascido. Mais uma oportunidade Jesus está dando para Judas compreender que ele não poderia seguir em frente no propósito que ele tinha de entregar Jesus. Mas ele já estava com aquilo no coração. Ele já estava decidido. Vejam, meus irmãos, nem Jesus conseguiu convencê-lo mais.
E aí ele, ouvindo tudo, ele também pergunta: serei eu? E Jesus disse: tu dissestes. Olha, mais uma oportunidade, meus irmãos. Jesus afirma. Jesus já tinha dito: é aquele que eu colocar o pedaço de pão molhado na boca dele, ou aquele que colocar a mão no prato. Como nós vimos ontem, que São João Crisóstomo, ele deixou bem claro que Jesus não fez isso somente com Judas, ele fez com todos os outros apóstolos, justamente para que ele não pudesse ser incriminado ali diante dos outros. Então todos receberam o pão molhado. Mas Judas era a oportunidade dele entender também que Jesus estava se referindo a ele. Então hoje, quando Jesus diz, diante da pergunta, porque todos perguntaram, e ali Judas fala: serei eu? Jesus disse: tu disses, tu dissertes. E vejam, meus irmãos, nem assim ele foi convencido. E ontem nós vimos que ele saiu e foi lá atrás do sumo sacerdote para fazer tudo o que precisaria ser feito. Porque Jesus disse: vai, fazes tu, faz o que tem que fazer, o que deves fazer. E ele foi e fez. O que nós podemos meditar? O que nós podemos trazer para nós, meus irmãos, diante dessa situação dramática, diante dessa situação triste? A condenação. Deus não quer que nós sejamos condenados. No Evangelho de São João, no capítulo 6, quando ali é falado sobre o pão da vida, Jesus se refere dizendo que o Pai o enviou para salvar a todos, porque o Pai não quer que ninguém se perca. A salvação nossa se dá por meio de Jesus Cristo. Jesus nos salva. Nós não conseguimos nos salvar por nós próprios. Só Deus nos salva. E nós pedimos a salvação em Deus. E quando nós pedimos a salvação e nos arrependemos dos nossos pecados, aí sim nós somos salvos. É por mérito de Deus, não é mérito nosso. É Deus quem nos salva. Mas também Deus nos dá a liberdade de nós querermos ou não a salvação. Deus dá a oportunidade. Então, diante da salvação que Deus nos dá, é preciso apenas que nós decidamos, queremos ou não? Ah, sim, queremos. Perdão, Senhor. Eu não quero mais te ofender. Eu quero seguir os teus ensinamentos. Eu quero seguir os mandamentos. Senhor, que os sacramentos me ajudem na fidelidade, que eu seja santificado pelos sacramentos. Senhor, eu quero viver contigo. Eu quero ser fiel a ti, Senhor, a vós, Senhor. E aí nós nos referimos à Santíssima Trindade também, na pessoa de Jesus Cristo, que Deus nos dá para nos salvar. E aí, diante desse pedido, Deus nos salva. Mas também, meus irmãos, se nós não quisermos a salvação, se nós não nos arrependemos das nossas faltas, nós não nos salvaremos. Voltemos e olhemos para Judas. Judas não quis, Deus deu toda a oportunidade para ele. Fez com que ele percebesse
que Deus sabia de tudo, era a oportunidade de Judas dizer: perdão, Senhor, eu não quero mais. Ele foi firme. E além de tudo, meus irmãos, ele estava tão impregnado do orgulho que ele não quis nem pedir perdão a Deus do ato cometido. Se Judas tivesse pedido perdão a Deus, a Jesus, do ato cometido, ele se salvaria. Mas não, ele foi lá e se suicidou. O contrário de Pedro. Pedro negou. Jesus deu a oportunidade a Pedro, falou para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. E vejam que Pedro foi totalmente o contrário. Quando o galo cantou, Pedro se arrependeu e chorou amargamente. E depois da ressurreição, Jesus o encontra e ali naquele ato, daquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali Pedro compreendeu que Jesus estava dando perdão para ele. Judas, infelizmente, não quis. Ele, levado pelos sentimentos do momento, ele foi lá e se matou. E Jesus disse: ai daquele que o filho do homem for traído, era melhor que não tivesse nascido. Não que Jesus estivesse amaldiçoando ali Judas. Jesus estava dando uma oportunidade para Judas mudar de vida. Realmente, meus irmãos, nós somos criados por Deus para amá-lo e para servi-lo, para sermos dele. É por isso que nós nascemos para sermos de Deus, para nós nos encontrarmos com Deus e sermos fiéis a ele. Foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para o céu, nós somos criados para conviver na eternidade. Até os anjos que já estavam lá no céu, eles foram convidados a viver eternamente com Deus. Mas Deus também deu a liberdade da escolha. Foi o que aconteceu com Satanás. Lúcifer, ele optou por negar Deus. Ele optou por rejeitar Deus. Por isso o inferno foi criado. Quem não está no céu, quem não vai para o céu. A outra opção é o inferno. O purgatório é apenas para purificação daqueles que morreram na graça de Deus, mas morreram com os pecados leves, e é preciso entrar no céu sem nenhum pecado, então passa-se pelo purgatório. Quem vai para o purgatório está salvo. Mas aqueles que morrem rejeitando Deus, não querendo saber de Deus, era melhor não ter nascido. Eu vou dizer, era melhor ter nascido. Ter nascido para acolher Deus, para ser fiel a Deus. Mas uma vez que a pessoa nega a existência de Deus, uma vez que as pessoas não querem saber de Deus, uma vez que as pessoas não querem se converter, é melhor não ter nascido. Eu repito, nós nascemos, meus irmãos, para a eternidade, para vivermos com Deus. Foi para isso que nós nascemos, como diz o catecismo. Nós nascemos para amar e servir a Deus. Mas Deus dá também o livre arbítrio, a liberdade do homem também escolhê-lo ou não, para não ficar uma coisa obrigatória, obrigada. Eu tenho que amar a Deus. Sim, eu tenho que amar a Deus, mas na liberdade, no amor. Mas se eu não quero amar a Deus, como é que eu vou conviver com Deus após a morte?
Ainda mais que Jesus nos deu a ressurreição, Ele venceu a morte, venceu o pecado, e é isso que nós vamos ver na próxima sexta-feira da paixão. Mas se a pessoa passou a vida na terra sem querer saber dele, como que ela vai para o céu? Então eu pergunto para você, meu irmão, como vai a tua vida? Você tem levado uma vida santa? Ou você tem levado uma vida de negação a Deus? É verdade, meus irmãos, tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente que já está no inferno porque não quiseram saber de Deus, não foram à missa dominical, não quiseram o batismo, rejeitaram o batismo recebido já desde criança pelos pais, rejeitaram o batismo e levaram uma vida desregrada, uma vida sem Deus. Imagina, essas pessoas que vivem matando outras aí, tantos homicídios, e as pessoas não se arrependeram do homicídio, de terem praticado o homicídio, e essas pessoas morreram sem o devido arrependimento, aonde o mandamento diz não matar, e a pessoa matou e morreu assim. Ela optou, ela quis viver assim. Ela teve todas as oportunidades, não quiseram. E aí você pode acrescentar todas as outras coisas. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora, a tua vida é uma vida santa. Você casado, você está indo, tá levando uma vida santa, você está sendo fiel ao matrimônio. Você que lida com dinheiro, você é um corrupto. Você está roubando, você está desviando o dinheiro. Isso se chama corrupção. A corrupção é pecado grave, meus irmãos. E se a pessoa morre sem o arrependimento, ela não vai se salvar, não. Não vamos tapar o sol com a peneira. Quanta corrupção no mundo de hoje. Temos uma olhada aos nossos políticos, mas demos uma olhada para nós mesmos também. Quanta situação. E Deus dando a oportunidade, Deus mostrando, Deus falando e as pessoas negando e não querendo saber. Como as pessoas querem se salvar se elas não querem saber de Deus? Como uma pessoa quer se salvar abortando, praticando o aborto e dizendo, não tem problema, eu sou dona do meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quero. Quem disse que você, mulher, é dona do seu corpo? O dono do seu corpo é Deus. E é Ele que diz como você deve ou não agir. Essa criança dentro da sua barriga ela não nasceu, ela não foi concebida para matar, para ser morta. Não matarás. Não podemos aceitar isso. Nós católicos não podemos aceitar porque Deus não aceita. Mas veja a sua situação. Deus hoje está dando a oportunidade através dessa reflexão de Judas, que não aceitou a oportunidade que Jesus estava dando para ele fazer penitência e se converter. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, vamos rezar.
Não vamos nos achar melhor do que ninguém, mas vamos rezar primeiro para que nós sejamos fiéis ao Senhor, para que possamos cumprir o que Deus nos pede. Segundo, rezemos pelos nossos. Provavelmente, enquanto eu estou aqui falando, você deve estar pensando também nos seus parentes. Esse ou aquele que está vivendo uma vida errada, que não quer saber de Deus. Está colocando em perigo a salvação dela. E você já foi lá, já deu oportunidade, já falou, já pediu, mas a pessoa não quer mudar. Rezemos, meus irmãos, pelos nossos parentes. Rezemos pelos nossos amigos, rezemos pelos nossos irmãos, pelos nossos pais. Você que é pai, reza para os seus filhos. Rezemos, meus irmãos, e peçamos a Deus a graça daqueles que estão com o coração fechado, que eles possam abrir o coração de Deus diante da salvação que o próprio Deus nos deu, morrendo na cruz. E eu quero pedir, Senhor, nesse momento, por todos aqueles que estão no caminho e estão sendo fiéis, e por aqueles que não querem saber de Ti. Que nas oportunidades que o Senhor está dando para que eles se convertam, eles possam fazer penitência e fazer a Tua vontade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, valei-me, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E desça sobre você, sobre a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.